Boa noite, querida igreja. Boa noite. O pastor Vitor Manuel Valente. O pastor já esteve aqui conosco algumas vezes e tem sempre nos abençoado com uma mensagem vinda dos céus. O pastor Vitor, ele não vai lembrar, mas ele foi meu professor no Seminário do Sul. Eu era quietinho, né? Já boas notas, então, geralmente os que se destacam são os bagunceiros, né? Mas foi um bom professor no período que eu tive lá, e a aula dele era muito gostosa, aprendi muito, com certeza, foi uma benção naquele período ali. Ele é pastor lá da PIB, de Copacabana, ele tem feito um bom trabalho naquela igreja gostosa, já estive lá também, participando do culto, uma igreja abençoada. Convido ele para estar agora e ficar à vontade. Vamos orar, eu vou orar por ele. Vamos ficar de pé e pedir a Deus que o abençoe e dê a unção vinda dos altos céus para a sua vida. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós queremos glorificá-lo, te adorar, Senhor Deus, exaltar o teu santo nome. Temos visto, Senhor Deus, famílias sendo restauradas neste congresso. E hoje sabemos que não será diferente, Pai. Dá unção ao teu servo, Pai, vinda dos altos céus, para que a palavra, Senhor Deus, semeada em nossos corações, possa dar muito fruto, Senhor Deus. Que saiamos daqui cada vez mais glorificando o teu santo nome. É o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pastor, fique à vontade. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Quero saudar os queridos e amados irmãos nessa noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Que Deus possa abençoar os queridos irmãos, a querida igreja, as famílias aqui reunidas. Eu louvo a Deus por esse congresso. Precisamos investir na família. Precisamos orar pelas famílias, precisamos cuidar das famílias, e é muito bom quando uma igreja separa um tempo para pensar em família e se colocar diante de Deus, rogando as bênçãos do Senhor sobre as nossas famílias. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 até ao 6. Abra a sua Bíblia e vamos ler o que diz aqui a palavra do Senhor. 2 Timóteo 1, de 3 a 6. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço menção de ti em minhas súplicas de dia e de noite. E recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Um pouquinho adiante, capítulo 3, abra lá, 3, capítulo 3, versos 14 até ao 17. Diz a palavra: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Que o Senhor abençoe a leitura
da sua palavra. Queridos, a igreja, ela começa no lar. A educação, ela começa no lar. A cidadania, ela começa no lar. Sem lares, sem famílias piedosas, sem famílias quebrantadas diante do Senhor, nós não teremos uma igreja viva, avivada e uma sociedade estruturada e ajustada. Por isso, eu trouxe aos irmãos o texto de Timóteo, porque impressiona sobremodo a família de Timóteo. Queridos, Timóteo era filho de um pai pagão. O pai de Timóteo era pagão. E, no entanto, esta família era uma família tão extraordinária. No entanto, esta família era uma família tão quebrantada diante do Senhor, tão piedosa diante de Deus, que Timóteo veio a se tornar num grande pastor, usado por Deus de uma forma tremenda e maravilhosa. Timóteo é fruto de um lar onde havia um quebrantamento genuíno diante de Deus. Eu creio, queridos irmãos, que o descalabro moral, o descalabro social, o descalabro ético ao nosso redor, eu diria até mesmo o descalabro institucional que está acontecendo ao nosso redor, ele é resultado do desequilíbrio, ele é resultado da desintegração do lar e da família. E digo com pesar e tristeza, infelizmente, de muitas famílias e de muitos lares cristãos. Não há ideologia, não há política, não há governo, não há igreja que possa realizar aquilo que é responsabilidade da família. Se a família falhar, o caos e a anarquia se instalam ao nosso redor. E eu creio que caminhamos para esta anarquia, fruto de lares que estão falhando. Precisamos entender essa verdade. O governo não pode fazer, a igreja não pode fazer aquilo que cabe à minha família, à sua família realizar. Queridos, o diabo sabe que se ele conseguir destruir a família, ele anula o poder da igreja. Ele assume o domínio do mundo e ele cria as condições ideais para o surgimento do anticristo, que já está previsto na palavra. É preciso valorizar a família. É preciso salvar a família, é preciso resgatar a família, é preciso que cada família se quebrante profundamente diante do Senhor nosso Deus. E é sobre isso que eu desejo lhes falar nesta noite, sobre esse tema: famílias quebrantadas, igrejas avivadas. Famílias quebrantadas. Eu quero trazer aos irmãos alguns aspectos desse quebrantamento. O que é uma família quebrantada? Como seria a realidade de uma família quebrantada? E eu quero então compartilhar isso com você. Uma família quebrantada diante de Deus, uma família piedosa diante de Deus. Em primeiro lugar, queridos, é aquela família que marido e mulher assumem o seu papel bíblico. Esse é o primeiro ponto. Uma família quebrantada é aquela família em que o marido e a mulher assumem o seu papel bíblico. E essa é uma realidade que nós temos esquecido nos dias de hoje. O marido, ele assume, está com problema, eu vou caminhando. O marido assume o papel de cabeça do seu lar. Cabeça do seu lar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Abra a sua Bíblia em Efésios 5, 23 e veja o que diz lá a palavra do Senhor. Efésios 5, 23. Abra a sua Bíblia, compartilhe a Bíblia com alguém que está ao seu lado. Efésios 5, 23 diz: porque o marido é
O que é que diz na sua Bíblia? O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Queridos, uma família quebrantada diante de Deus é aquela em que marido e mulher assumem o seu papel bíblico. E o papel bíblico do homem é ser o cabeça do seu lar. Esse cabeça a que a Bíblia se refere, queridos, é interpretado espiritualmente. Ele não é interpretado como muitas vezes imaginamos. Ser cabeça aqui não é ser o dono, não é mandar, mas ser cabeça aqui é zelar, é cuidar, é prover, é proteger. Esse é o sentido de cabeça, e esse é o papel do homem, esse é o papel do marido, dado por Deus a nós. Eu sei que esta verdade não é uma verdade mais politicamente correta. Preguei domingo retrasado uma mensagem, 2 domingos seguidos, politicamente correto ou biblicamente correto. E esta é hoje uma decisão que precisamos tomar como crentes, como igreja, como pastores e como liderança. Ou nós somos politicamente corretos ou biblicamente corretos. E nem sempre você poderá ser politicamente correto sendo biblicamente correto. Aliás, nos dias de hoje, queridos, ser politicamente correto normalmente é contrariar todo o ensinamento da palavra do Senhor. E a igreja precisa se levantar, e as famílias precisam se levantar. Irmãos, os homens estão em baixa, os homens estão acabando. Os homens estão perdendo essa visão de assumirem o seu papel de líder espiritual do seu lar. Cabeça é o líder espiritual do seu lar. Esse é o seu papel, meu irmão. E para que a sua família seja uma família quebrantada, você e eu precisamos assumir diante de Deus esse papel de sermos os líderes espirituais. Cabeça é o líder espiritual, é aquele que zela, aquele que provê, aquele que traz o amor para dentro do lar, aquele que cuida da esposa, dos filhos, aquele que provê as bênçãos do Senhor para a vida da sua família. Irmãos, eu creio que o inimigo das nossas almas, para chegar na minha mulher, ele precisa passar por mim primeiro. Eu creio que Deus deu autoridade espiritual aos maridos para se colocarem diante de Deus, zelando pelos seus lares. E eu creio, maridos, que o inimigo, para chegar na sua mulher, nos seus filhos, ele precisa passar por você. Porque você se coloca diante de Deus em oração, em clamor, zelando pelo seu lar. E você é aquele anteparo que Deus criou para que o seu lar seja um lar vitorioso para a honra e glória do nome do Senhor. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ele é cabeça amando, cuidando, provendo, protegendo a sua esposa. A ideia de cabeça é esta: alguém que protege, alguém que cuida, alguém que está ali para zelar, para impedir que ataques atinjam a esposa e atinjam os filhos. O homem é o valente do seu lar. E o inimigo só pode entrar se ele derrubar o valente, que é você, meu irmão, como líder e como cabeça do seu lar. Creio que uma das tragédias deste século, creio que uma das tragédias dos séculos vindouros, é o fato dos homens terem abdicado, aberto mão do seu papel de cabeça do seu lar. Creio que esta é uma tragédia na vida dos nossos lares, na vida de nossas igrejas, na vida de nossa sociedade. Creio que boa parte disso, de tudo aquilo que vemos acontecendo ao nosso redor, de toda essa marginalidade, através de menores, creio que a maioria deles não tem pai. Ou melhor, não tem um pai presente. Não tem um pai que seja o cabeça do seu lar. E não havendo cabeça dentro de uma casa, o inimigo fica à vontade para agir em nossos lares. Por isso, nessa noite, homens, é tempo de nós nos levantarmos e assumirmos: somos cabeça do nosso lar.
cabeça não é para mandar, cabeça não é para espezinhar, cabeça não é para mandar, cabeça é para zelar, é para cuidar. E se nós fizermos e exercermos esse papel, nossos lares serão lares quebrantados e lares abençoados para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Marido e mulher, mulher assume o seu papel, e a mulher tem um papel dado por Deus, a edificadora do seu lar. Olhe lá em Provérbios 14:1, um texto que todos nós conhecemos tão bem. Abra lá. Provérbios 14:1, veja o que diz lá a palavra de Deus. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba ou a destrói com as suas próprias mãos. Papel da mulher: ajudadora, edificadora. Queridos, aqui a questão, ela não é hierárquica, um não é mais do que o outro, ambos somos iguais aos olhos do Senhor, mas temos papéis e funções diferentes. Numa empresa, o presidente não é maior do ponto de vista humano do que o servente. Humanamente falando, são dois seres humanos, têm o mesmo valor diante de Deus. Não há nenhuma diferença, mas eles exercem papéis diferentes dentro da empresa. Um é gerente, o outro é servente. Um é secretário ou secretária e o outro é vendedor. Cada um tem o seu papel. E só funciona a empresa direito se cada um exerce o seu papel. É assim com o lar. A esposa, a mulher, ela tem um papel maravilhoso, edificadora do lar. Toda a mulher sábia edifica a sua casa. Como? Sendo madura no seu relacionamento com o marido, sabendo se relacionar, sendo sábia no seu relacionamento com os filhos. Uma mulher sábia, uma mulher madura, edifica a sua casa. Interessante que a Bíblia não diz que o homem sábio edifica a sua casa. Sabe por quê? Porque a sabedoria dentro de casa foi dada por Deus a quem? A quem? A quem foi dada a sabedoria? A mulher. E as mulheres têm abdicado da sabedoria que lhes é dada por Deus. E o marido que aprende com a sabedoria da sua esposa, ele é um marido ricamente abençoado. Esposas, não abram mão do seu papel de ajudadoras, edificadoras do vosso lar. Vocês têm a sabedoria dada por Deus, a inspiração dada por Deus, para saber lidar com todas as questões dentro de casa. São vocês que Deus vai usar com sabedoria, para trabalhar na vida do marido, para trabalhar na vida dos filhos, para edificar a casa. Vocês são edificadoras, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas, queridas irmãs, as mulheres têm aberto mão do seu papel de esposa, de edificadora do seu lar, e por isso tanta ruína acontecendo ao nosso redor. Eu quero desafiar você, mulher, nesta noite, você que é esposa, você que é mãe, a assumir esse seu papel, agradecer a Deus o papel que Deus lhe deu. O que vemos hoje é homem brigando com mulher, mulher brigando com homem, cada um disputando, quando na verdade cada um deveria dizer: Deus, obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Deus, muito obrigado, Deus, porque eu sou cabeça. E a mulher dizendo: Deus, muito obrigado porque eu sou auxiliadora, eu sou edificadora. Deus, obrigado pela sabedoria que o Senhor me tem dado. Minha irmã, não abra mão da sua sabedoria, peça sabedoria a Deus, e que você possa ser a edificadora do seu lar, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Famílias quebrantadas que geram igrejas avivadas são aquelas, em segundo lugar, em que o casal é modelo para os seus filhos. O casal é modelo para os seus filhos. Modelo de fidelidade e de felicidade. O casal, ele é modelo para os filhos. Os filhos se espelham em quem? Nos seus pais.
Você, marido, você, esposa, você, casal, vocês são, na verdade. E Deus espera que nós sejamos modelo para os nossos filhos, de fidelidade, de felicidade conjugal. Abra a sua Bíblia em Gênesis 26:8. Eu quero lhes mostrar um texto maravilhoso. Um texto que tem abençoado a minha vida. Um texto que fala sobre fidelidade, sobre felicidade conjugal. Abra lá em Gênesis 26:8 e veja o que diz a palavra de Deus. Gênesis 26:8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, se referindo a Isaque, se referindo a sua esposa Rebeca, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaque, o que é que diz no seu texto? Não ouvi nada, não entendi nada. Isaque estava fazendo o quê? Estava brincando, estava acariciando. Quer dizer, essa brincadeira vocês já entenderam qual é, né? Deu para entender qual é a brincadeira dos dois? Abimeleque olhou e Abimeleque ficou impressionado com esse casal tão apaixonado, com esse casal tão carinhoso. Eles eram um modelo de fidelidade e de felicidade. E isso precisa ser percebido pelos nossos filhos. No relacionamento carinhoso entre marido e mulher, entre os pais. Precisamos ser carinhosos. No relacionamento respeitoso entre os pais. Marido e mulher precisam se respeitar. É isso que o Senhor espera. O casal precisa ser esse modelo. Irmãos, nossos filhos, quando vão se casar, eles precisam dizer: eu quero ser feliz como meu pai e a minha mãe. Eu quero respeitar a minha esposa como meu pai respeita a minha mãe. Meu irmão, olha para mim. Se você não respeita a sua esposa, sabe o que é que seu filho vai entender? Que mulher não serve para nada. Sabe por quê? Porque ele olha para você e diz: do jeito que meu pai trata a minha mãe, mulher não deve merecer tratamento nenhum. E ele vai copiar o seu jeito de ser. E ele vai copiar. Irmãos, se nós vivemos brigando em casa, nos destratando, nos desrespeitando um ao outro, nossos filhos vão imaginar e pensar que casamento é assim. Minha esposa dá aula, e ela estava dando aula lá para as crianças e falando para elas sobre família, sobre casamento. E ela disse: olha, uma menina daquela se levantou e disse, ela é assim, é mais velha da turma, e ela disse: mas professora, homem não presta, não é? E a Esther olhou para ela e disse: mas por que isso, minha filha? E ela então contou a história da casa dela. Porque na verdade, na casa dela, homem não presta. Porque na casa dela, as brigas são frequentes. As pessoas se destratam. Irmãos, uma família quebrantada é aquela em que o casal é um exemplo para os filhos, de fidelidade, de felicidade. Eles precisam ver alegria em nós, eles precisam querer se casar e ser como nós somos. Eles precisam olhar para nós e dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe, eu quero ter um lar como esse que eu tenho, eu quero esse exemplo para a minha vida. Mas pasmem vocês, irmãos, de vez em quando você sabia que chegam ao gabinete pastoral notícias de homens que batem nas suas esposas? Eu espero que nenhum de vocês o faça, senão vou excomungá-lo em nome de Jesus, jogar sobre você as pragas do Apocalipse. Mas irmãos, tem pessoa, ainda tem crente, e crente, quer dizer, crente eu não sei em quê, mas diz que é crente, mas tem marido batendo em esposa, e talvez até esposa batendo em marido. Tem lares que é uma guerra danada. Um lar quebrantado, igreja, é um lar onde o casal é um modelo de fidelidade, de felicidade. Mas o casal é também um modelo de vida e de compromisso espiritual com Deus. Um modelo de compromisso. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio 6, de 6 a 9. E veja o que diz
esse texto da palavra de Deus. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A palavra de Deus está desafiando os pais a viverem a fé dentro de casa. A palavra de Deus está desafiando os pais a terem compromisso com Deus. A palavra do Senhor, veja, ela precisa ser ensinada aos filhos. Delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Este exemplo de vida e de compromisso espiritual precisa ser percebido nas atitudes piedosas dos pais, no testemunho dos pais. Os pais precisam dar testemunho para os seus filhos. Essa é uma família quebrantada. Os pais são um modelo de vida e compromisso com o Senhor. Eles olham para nós e eles veem nas nossas vidas alguém que dá testemunho da sua vida com Deus dentro do lar. Irmãos, é dentro de casa que nós precisamos dar testemunho, ensinando os nossos filhos, levando a mensagem do Evangelho, testemunhando, vivendo a verdade do Evangelho, para que eles possam ver em nós esse testemunho maravilhoso. Uma família quebrantada é aquela em que o casal, ele é um modelo, ele é um exemplo para os filhos. Os filhos olham e dizem: eu quero servir o Deus de meu pai. Eu estava conversando certa vez com uma irmã em Cristo, e ela era filha de pastor, e aquele pastor havia tido muitos problemas na igreja, e por fim, já uma certa idade, a igreja o colocou para fora, foi uma confusão grande. E aquela irmã me disse: pastor, se eu dependesse de igreja, eu já teria abandonado o Senhor há muito tempo. Se eu dependesse de exemplo de crentes, eu já teria abandonado o Evangelho há muito tempo. Mas eu olho para o exemplo desse homem, eu olho para o meu pai, e eu não posso negar o Deus em quem ele crê. Algum tempo atrás ouvi também uma frase da filha de Russell Shedd, que me deixou cheio de inveja. Inveja santa, porque pastor, tudo o que tem é santo. Inveja santa. E a filha de Russell Shedd disse assim: eu sei que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz. Porque se dependesse de eu observar, eu não vejo pecado no meu pai. A filha de um homem de Deus. E eu estava dizendo lá em casa, eu queria tanto que meus filhos pudessem dizer isto a meu respeito. Isso é modelo. Eu sei que o meu pai é pecador porque a Bíblia fala que todos pecaram. Porque o testemunho dele é um testemunho maravilhoso. Pais, mães, que testemunho nossos filhos estão vendo em nós? Que vida nossos filhos estão vendo em nós? O que é que eles estão vendo no nosso casamento? Nossos filhos, olhando para o nosso casamento, vão querer se casar? Nossos filhos, olhando para o nosso relacionamento, vão querer se casar? Nossos filhos, olhando para o nosso testemunho, vão querer servir ao Senhor? Ouvi também o testemunho de um outro filho. Esse é triste. Era um filho incrédulo, que estava numa praça onde estava sendo inaugurado o busto de um pastor, pai dele. E aquele filho foi incrédulo. E quando alguém o entrevistou, ele disse: vocês tiveram um ótimo pastor, mas eu tive um péssimo pai. Que testemunho estamos dando dentro da nossa casa?
Uma família quebrantada é aquela em que o casal é modelo para os filhos, de fidelidade, de felicidade, é modelo de vida piedosa, é modelo de compromisso com Deus. Meu irmão, seus filhos o têm visto orar? Minha irmã, seus filhos o têm visto orar? Li certa vez a história de um filho terrível, de um casal muito piedoso. E aquele filho, certa vez, voltando tarde da noite, de uma daquelas noitadas, aquele filho chegou, entrou em casa e viu a porta do quarto dos pais entreaberta, e ele, sem fazer muito barulho, foi se aproximando, e ele ouviu um barulho de choro, e ele colocou o ouvido, e ali estava seu pai e sua mãe ajoelhados naquela cama, orando, chorando, clamando a Deus pela vida e pela salvação daquele filho. E naquele instante, o Espírito Santo de Deus fez uma obra tão linda no coração daquele rapaz. Ele foi atingido em cheio pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor o pegou naquela hora. Ele caiu de joelhos, soluçando e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um perdido pecador. Nossos filhos têm nos visto orar por eles. Nossos filhos têm visto vida espiritual em nós. Carregamos a Bíblia, mas nós a lemos em casa. Eles veem que temos vida devocional com Deus. Queridos, nesta noite eu quero deixar esse desafio para você. Uma família quebrantada, uma igreja avivada, é uma família em que o casal é modelo para os filhos. Terceiro lugar, uma família quebrantada que gera uma igreja avivada é aquela em que os filhos honram e escutam os seus pais. Agora é para vocês, filhos, sobrou para vocês. Uma família quebrantada é aquela em que os filhos honram e os filhos escutam seus pais. Os filhos reconhecem a posição de autoridade dos pais. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24, versos de 1 a 3. Esse é um dos textos que mais me impressiona com relação à autoridade espiritual, à autoridade moral de um pai. Abra lá em Gênesis 24, de 1 a 3, e veja esse texto, é precioso. Vocês, filhos, abram esse texto, leiam esse texto. Diz assim: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Irmãos, Abraão naturalmente já tinha falado com o filho. Abraão já tinha conversado com Isaac. Abraão já tinha chamado Isaac. Abraão já tinha dito: Isaac, meu filho, eu sei que você está na idade de casar. Eu sei que você já é um homem, você é um homem bonito. Mas meu filho, eu quero te dar uma orientação. Não se case com moças cananeias. Não se case com moças pagãs. Não constitua sua família com moças pagãs, mas vá procurar uma mulher da sua parentela espiritual. Sabem qual era a razão, queridos? É a posteridade. Porque era através da posteridade dele que viria o Messias, posteridade santa. E a palavra de Deus nos mostra claramente que Isaac, ele reconheceu a autoridade do seu pai. Isaac era um homem feito. Isaac poderia ter dito não, mas Isaac reconheceu a autoridade do seu pai. Isaac, ele reconheceu que o seu pai era autoridade espiritual sobre a sua vida, e ele atendeu o conselho do seu pai. Filhos, nós precisamos reconhecer a posição de autoridade dos pais, e esta posição é dada por Deus.
E essa posição nos livra de muitos males e de muitos perigos. Um dos grandes problemas das famílias de hoje é a rebeldia dos filhos em relação à autoridade dos pais. Essa autoridade não é autoritarismo, mas essa autoridade é cobertura espiritual para a nossa vida. Isaac reconheceu isto, mas Isaac reconheceu mais. Ele reconheceu a bênção que era obedecer aos seus pais. Ainda em Gênesis 24, 61 a 67, veja o que diz a palavra de Deus. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai-roi, porque habitava na tenda do sul. E Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac, e desceu do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: esse é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Sabe por quê? Porque ele reconheceu a bênção que era, não apenas a autoridade do pai, mas a obediência e a submissão a esta autoridade. Porque Isaac se submeteu, Deus mandou Rebeca, e agora esse encontro lindo dos dois. E agora Rebeca é a sua esposa, ele a amou, e ele foi consolado depois da morte de sua mãe. Sabe por quê? Porque ele honrou, porque ele escutou os seus pais. Há quantas tragédias acontecendo na vida de nossos filhos, na vida de vocês, filhos, porque nós não honramos e não escutamos nossos pais. Esquecemos que eles são autoridade sobre a nossa vida. Esquecemos que eles são bênção de Deus sobre a nossa vida. E perdemos as bênçãos de Deus, porque não honramos e não escutamos os nossos pais. Eu não sei quantos filhos temos aqui nesta noite, mas se você ainda é um filho mais jovem, que você possa honrar, que você possa ouvir, que você possa valorizar seu pai e a sua mãe, que você reconheça a sua autoridade, que você se submeta aos seus conselhos, que você seja abençoado pelos seus pais. Há uma bênção de Deus sobre a vida dos pais, e o filho desobediente, ele perde essa bênção. Há uma bênção de Deus sobre os pais. E a história, depois de Isaac e Rebeca, fala tão bem disto. Quando Jacó conseguiu a bênção, e Isaac chorando diz: mas meu pai, o senhor não tem outra bênção? Ele havia perdido a bênção de seu pai, e a gente sabe por quê. Queridos, não sejam como Esaú. Não percam a bênção de Deus através da vida dos pais. Nós precisamos saber e precisamos entender que sobre os nossos pais há uma bênção que vai passar para nós, filhos, e que vai passar para os netos, e que vai passar para os bisnetos, e que vai por toda a nossa geração. São bênçãos geracionais de Deus sobre a vida dos pais. E quando o filho se rebela, o problema não é você discordar de mim, como seu pai ou como sua mãe. O problema é você perder a bênção que Deus tem através do pai e da mãe. Havia uma bênção para Isaac através de Jacó, para Isaac através de Abraão. Havia uma bênção e ele não perdeu a bênção. E ele não perdeu a bênção. Filhos, quantos de vocês aqui nesta noite estão perdendo a bênção por causa da rebeldia,
por causa da rebeldia, perdemos a bênção de Deus através dos nossos pais. Pais, há uma bênção de Deus com vocês. Há uma bênção de Deus com vocês. Há uma bênção a ser colocada, a ser ministrada sobre a vida de nossos filhos. Os nossos filhos lá em casa aprenderam o negócio do século passado, a pedir a bênção. Lembram? Lembram do tempo em que filho pedia a bênção? Bênção, pai. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu filho. A bênção do pai, a bênção da mãe. Filhos, não abram mão. E pais, abençoem os filhos de vocês. Quando eles estiverem dormindo, vai lá no quarto, abre a porta, coloca as mãos sobre ele, abençoe. Ele está nas trevas, está no pecado, vai lá, amarra tudo que é demônio, amarra todo demônio, amarra todo espírito do mal. Diga: Senhor, eu creio, esse filho, Deus, ele foi oferecido a Ti, ele foi consagrado ao Senhor, esse filho pertence a Ti, Jesus. E diga ali, e ore, e abençoe o seu filho. E sabe, não olhe seu filho do jeito que ele está, mas veja seu filho do jeito que ele vai ficar quando ele se converter ao Senhor Jesus. Deus não nos olha como somos, mas Deus nos vê naquilo que nós vamos nos tornar a ser. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, tu és Simão, filho de Cefas, tu serás chamado Pedro. Jesus não olhou para aquele Cefas que era instável, inconstante, mas Jesus está vendo uma pedra, um homem intrépido. E é isso que precisamos fazer com os nossos filhos. Pare de amaldiçoar seu filho. Pare de lançar palavras negativas sobre a vida do seu filho. Pare de profetizar desgraça sobre a vida do seu filho. Profetize a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele pode estar no mundão agora. Talvez ele esteja não sei aonde, nem você sabe onde ele está. Mas ore, se coloque. Quando ele chegar, vai lá no quarto, coloca a mão e diga: Senhor, esse filho é teu. Em nome de Jesus, abençoe. Abençoe o seu filho. E você verá o milagre de Deus, o quebrantamento do Senhor acontecer na vida dele, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, queridos, em quarto lugar, uma família quebrantada que gera uma igreja avivada é aquela em que o lar é uma inspiração para todos. O lar é uma inspiração para todos. Abra lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Talvez ainda esteja aberto lá o texto. Eu gosto do lar de Timóteo. Fica encantado com o lar deles. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. O lar é uma inspiração. O lar inspira a conhecer e amar o Senhor. Foi no lar que Timóteo conheceu o Senhor. Foi no lar que Timóteo aprendeu as sagradas letras. Foi no lar que ele amou profundamente o seu Senhor. O lar precisa ser uma inspiração, queridos. Através da leitura, através da meditação na palavra, através do estudo, através da ministração. Irmãos, é tempo de recuperar o famoso culto doméstico. Eu sei que a vida hoje é diferente, eu sei que as coisas hoje são muito difíceis, mas nós precisamos dar um jeito, nós precisamos dar um jeito. Eu estava dizendo domingo lá na igreja que quando as crianças, nossos filhos eram criança, eu cheguei a fazer o culto doméstico com eles, levando para a escola. Eu tinha uma belina naquela época, e eu levava um banco, e eu parava num lugar lá, abria a parte de trás, sentava os três, tirava o banco, sentava no banco, pegava a lata de leite ninho, que era a bateria do Léo, e colocava lá, e ali a gente fazia o culto, e ali a gente fazia o cultinho, na rua,
Quem passava devia pensar que é um monte de doido, mas nós estávamos ali louvando e buscando a presença do Senhor. E hoje eu os pego cantando as musiquinhas que nós cantávamos, eu os pego falando daquilo que nós falávamos naquela época. Então, pais, o lar, ele precisa ser um lar que inspira. Pais, mães, que vocês possam voltar a fazer o culto doméstico. Não dá para fazer todo dia, faz uma vez na semana, faça uma vez na semana. Temos um projeto em nossa igreja que é o Projeto Piedade, 7 minutos e meio de leitura da Bíblia, 7 minutos e meio de oração, todos os dias. Só isso, só isso. Não comece a imaginar fazer um culto doméstico de 2 horas todo dia, que você já desiste. Mas faça um culto rápido, faça. Traga para dentro do seu lar a inspiração de Deus, e você verá como isso vai abençoar. Queridos, o lar é uma inspiração, inspirando os nossos filhos, as pessoas, a buscar, a servir ao Senhor. Abra lá em Filipenses 2, 19 a 22, e esse texto me encanta. É um testemunho de Paulo, é um testemunho do apóstolo Paulo em relação ao pequeno Timóteo, hoje já um pastor nesta época. Olha o que diz Paulo: espero no Senhor, Filipenses 2, 19 a 22, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Queridos, foi em casa que Timóteo aprendeu, recebeu a inspiração para se consagrar, para se dedicar ao Senhor. O pai era incrédulo, o pai era pagão, mas a avó era crente, a mãe eram crentes. A mãe e a avó criaram um lar inspirativo, um lar cheio de inspiração, e Timóteo se tornou o maior servo do Senhor depois de Paulo. Como ele serviu? Porque ele recebeu essa inspiração dentro de casa. Irmãos, nós hoje pensamos que essa é uma tarefa da igreja, mas não é tarefa da igreja, é tarefa do lar. Queridos, eu quero terminar dizendo a vocês uma coisa que eu aprendi, como a serva do Senhor, já bem idosa, esposa de um pastor, e ela me ensinou uma verdade maravilhosa. Ela tinha 3 filhos maravilhosos, e um dia eu perguntei: minha irmã, eu estou cheio de inveja, como é que a senhora tem 3 filhos tão maravilhosos? 3 filhos do Senhor, os 3 muito bem situados. A filha dela, a Ruth Clava, foi a 2ª engenheira nuclear do Brasil. Isso já faz alguns anos atrás. E eu perguntei àquela mulher, e ela disse: pastor, o segredo é que filhos se criam em casa. Filhos se criam em casa. O problema de muitos crentes é que eles dizem assim: criei meus filhos na igreja e deu tudo errado. E ela disse assim: por isso que você os criou na igreja. Porque filho não se cria na igreja, filho se cria em casa, dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. Eu vou pregar domingo sobre Joquebed, Dia das Mães. E uma das coisas que me impressionam em Joquebed, uma mãe contemporânea, são 3 atitudes dela, mas uma destas atitudes, que eu nunca tinha percebido, é que Joquebed, ela tomou a decisão de não permitir que a filha de Faraó criasse o seu filho. Ela não permitiu que a filha de Faraó criasse o seu filho. Você pode olhar para mim por uns instantes e pensar: Joquebed era uma escrava. Joquebed morava numa tenda humilde. Joquebed tinha dificuldade para ter comida, para ter roupa.
Lá no palácio, Moisés ia ter tudo. Lá ele teria tudo, bons livros, bons cadernos, laptop. Lá no Egito ele teria tudo. Ele teria tablet, ele teria iPhone, iPad, iPod, não pode. Ele teria tudo lá no Egito. Ele teria tudo lá no Egito. Mas Joquebede, ela não abriu mão de criar o seu filho. Porque filho se cria em casa. E depois vocês vão ver a história de Moisés. E ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que por um instante ter a glória do Egito. Vocês estão olhando para mim? Eu temo que nós estejamos criando filhos, educando filhos para a glória do Egito. Eu temo que o nosso sonho seja que os nossos filhos sejam grandes no Egito, porque nós estamos abrindo mão em nossos lares de termos lares que inspirem a vida dos nossos filhos, lares que inspirem a vida do cônjuge, a vida do marido, da esposa, lares onde Cristo esteja presente e onde Cristo influencie verdadeiramente as nossas vidas. Eu quero desafiar você nesta noite, pai e mãe, a não abrir mão de criar os seus filhos. Você vai mandá-los à escola, eles vão receber educação. Uma coisa é a educação, a outra coisa é a criação. Criação. Joquebede, ela não tinha nada do que tinha no palácio. Nada. Era uma escrava, uma roupa poída, um fogão de lenha, pouca comida. Lá no palácio ele teria tudo, leite do melhor, tudo do melhor. Mas havia uma coisa que Joquebede tinha, que não havia no Egito. Era um amor profundo pelo Senhor. É esse amor que você precisa inculcar no coração de seus filhos, no coração do seu marido, no coração de sua esposa, para a honra e glória do nome do Senhor. Um lar quebrantado é aquele que é uma inspiração para todos nós. Queridos, eu creio que o grande desejo de Deus é que os nossos lares sejam lares quebrantados. Marido e mulher assumem o seu papel bíblico. O casal é modelo para os seus filhos. Os filhos honram e escutam os seus pais. E o lar é uma inspiração para todos. Eu creio que o desejo de Deus, o desafio de Deus, é que os nossos lares sejam lares quebrantados. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu gostaria de orar com você nessa noite. Irmãos, eu creio que Deus, veio do coração de Deus esse congresso para os irmãos. E eu creio que o desejo do Senhor é que os nossos lares, as nossas famílias sejam famílias quebrantadas diante do Senhor. E se você nesta noite gostaria de dizer: Deus, eu quero me quebrantar diante de Ti nesta noite. Você que é marido, você pode dizer: Deus, eu quero assumir o meu papel de marido. Deus, eu quero ser exemplo, eu quero ser modelo. Deus, eu quero que o meu lar seja um lar onde haja inspiração do Senhor. Você mãe, você quer dizer isso: Deus, eu quero assumir o meu papel de esposa mesmo. Senhor, eu tenho abdicado. Talvez tenhamos aqui esposas que já têm deixado para lá, maridos que deixaram para lá. Talvez você seja um filho que não tem honrado seu pai e sua mãe, e você nessa noite diz: eu quero honrar. Ou então você quer dizer ao Senhor nessa noite: Deus, eu quero a bênção dos meus pais. Deus, eu aprendi nessa noite que meus pais têm uma bênção, e eu não quero perder essa bênção. E você quer dizer ao Senhor nessa noite: Deus, eu quero que o meu lar seja uma inspiração.
Eu quero que as pessoas entrem na minha casa e percebam a presença do Senhor ali comigo. Se você quer dizer isso ao Senhor, se você quer firmar com o Senhor nessa noite, esse compromisso maravilhoso, eu quero orar com você. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, a se ajoelhar aqui comigo. Eu vou me ajoelhar também. Eu vou pedir isso também a Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o meu lar seja um lar mais quebrantado. Eu quero pedir isso ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que eu seja o marido segundo o coração de Deus. Eu quero pedir isso a Deus nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite que a minha família seja uma família quebrantada. Eu quero pedir isso a Deus. E se você quer pedir isso ao Senhor, venha se ajoelhar comigo aqui à frente. Nós vamos estar orando ao Senhor nesse instante. Venha em nome de Jesus, meu irmão. Venha em nome de Jesus, minha irmã. Venha entregar a sua vida, o seu lar, a sua família nas mãos do Senhor. Querido, se você tem um filho que está afastado, se você tem uma filha que está afastada, se você tem um marido que está afastado, ou que ainda não é crente, você gostaria agora de orar e dizer: Deus, eu quero ter esse lar, mas Senhor, meu marido ainda não é convertido. Senhor, eu quero ter este lar, mas a minha mulher ainda não se converteu. Vem agora, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus pela conversão da sua esposa, pela conversão do seu marido, pela conversão do seu filho. Venha em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode vir, que Deus te abençoe. Venha ajoelhar aqui na frente, venha se ajoelhar diante do Senhor e pedir a Ele que Ele te abençoe. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, nós glorificamos o Teu nome nesta noite, porque a família é um projeto do Senhor, a família nasceu no Teu coração, e Deus, estamos aqui nesta noite, Pai, homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, aqui estamos, Senhor, rogando e clamando, que nossos lares sejam lares quebrantados para a glória do Teu nome. Senhor, nos abençoe. Deus, me ajude a ser o marido segundo o Teu coração. Abençoe meus irmãos a serem maridos segundo o Teu coração. Abençoe as irmãs a serem esposas sábias que edificam o seu lar. Abençoe, Senhor, os casais, Pai. Nos abençoe a sermos modelo para os nossos filhos. Deus, abençoe nossos filhos a honrar e a escutar e a desejar as bênçãos que o Senhor nos deu para eles. Senhor, que os nossos lares sejam inspiração. Oh Deus, que eles recebam inspiração em nosso lar, em nossa casa. É a minha oração. Deus, se há algum marido orando pela esposa, alguma esposa orando por um marido não crente, se há pais aqui orando pelos filhos afastados, Senhor, traga de volta em nome de Jesus. Oh Deus, queremos profetizar nessa noite a volta deles, a conversão deles para a glória do Teu nome, porque cremos que o Senhor tem poder. Cremos, ó Deus, no Teu poder e na Tua graça. Cremos, ó Deus, que nesse momento em que estamos aqui ajoelhados, o Senhor está dando ordens aos Seus anjos, e ó Deus, milagres estão acontecendo, milagres vão acontecer para a glória do Teu nome, Senhor. Cremos que grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer para a glória do Teu nome, porque aqui está um povo que crê no Teu poder e na Tua graça. Senhor, continue abençoando essa igreja, continue abençoando esse congresso, abençoe os pregadores que virão ainda, Senhor, manifeste a sua glória nesse lugar. É a nossa oração, no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, por quem oramos, e todo o povo de Deus disse amém e amém. Senhor, amém. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus nos abençoe.